Olá a todos, ótima tarde. Sou Matheus, professor de vocês. Como é que vocês estão por aí? Hoje nós vamos falar aqui do passado, tá? Com o verbo to be, né? Que é o verbo ser ou estar. A gente já havia visto aqui no presente, né? A conjugação do to be no presente. E agora nós vamos fazer a conjugação do to be, mas no passado, ok? Vamos só dar uma recapitulada rápida aqui, então, nos pronomes, né? Então, pronome eu aqui em inglês, I, você, you, ele, he, ela, she, ele para quando for uma coisa, né, um animal, um objeto, um país, uma empresa. Sempre que não for uma pessoa, eu quiser me referir a ele ou ela também, vai ser o it, tá? Os pronomes aqui no plural agora, nós, we, vocês, o mesmo you, e o tanto singular quanto plural, né? A gente só vai saber a diferença pelo contexto. E eles ou elas também, they, ok? Lembrando que o they é plural, tanto de he, quanto do she, quanto do it, tá, pessoal? Isso aqui é importante falar, que eu já peguei alunos até um nível intermediário avançado de conversação, que escorregavam nisso aqui e achavam que o it era tanto singular quanto plural. Não é. It somente no singular. Então, por exemplo, assim, você quer falar de dois cachorros, né? Você diz, tipo, eles. Você vai usar o they. Tipo assim, they are on the street. Eles estão na rua, né? They are on the street. A gente vai usar o they, tá? Então, o they, plural, tanto do he, quanto de she, quanto do it, ok? Então, aqui a gente recapitulou os pronomes. É a primeira coisa que a gente tem que dominar, né? Em qualquer língua que a gente for aprender, vai ser os pronomes. Então, domine bem aqui. Agora, nós vamos falar do verbo ser ou verbo estar, né? Lembrando que o to be é tanto ser quanto estar. Engraçado que é uma questão até filosófica, né? No inglês não tem diferença entre ser e estar. No português tem. Questão até filosófica, tá? Da origem da língua, mas não vou aprofundar muito nisso, não. Mas nós vamos fazer a conjugação, então, aqui do verbo ser no passado, né? Observem que a conjugação do verbo ser no passado, de acordo com cada pronome, vai variar, né? Não falo eu ser no passado, eu falo eu era, você era, ele era, ela era, ele era. Nós éramos, vocês eram, eles eram. Se a gente fosse conjugar aqui o estar, né? Seria eu estava, você estava, ele estava, nós estávamos, vocês estavam, eles estavam. A gente não vai conjugar aqui o estar, por uma questão de tempo mesmo, eu acho um pouco desnecessário, né? Mas sempre lembrem que o to be é tanto, em português, pode significar tanto ser quanto estar. Guardem isso. Assim como nós conjugamos o ser aqui no passado em português, vamos conjugar também esse to be, só que agora no passado em inglês. Vamos lá, no inglês nós temos somente duas possibilidades para o to be. E ambas começam com W. Será que alguém já está conseguindo pensar em qual que seria? Was, tá? Vai ser a nossa primeira utilização aqui, was. Observem que o W tem um som de U, né? E esse A aqui tem mais um som de O, né? Was não é was, vai ser was, ok? O you, were. Mais uma vez o W com som de U. Esse E aqui também, mais um som de O, né? Were, ok? Os demais aqui no singular, ambos was. He, she, it, was. Então, observem bem que o único aqui no singular que é were vai ser o you. E logo, logo a gente vai entender o porquê. Todos os plurais aqui, pessoal, vai ser were. Então, ser were, né? We were, they were, you were, they were. Então, se a gente for observar, eu acho que fica até um pouco mais fácil aqui para a gente guardar, é o seguinte, todos os plurais, então, são were, né? E todos os pronomes no singular vão ser was, com exceção do you, porque o you é tanto singular quanto plural,
e o you vai ser sempre were, beleza? Então assim acho que fica um pouco mais fácil de guardar, né? Eu vou mandar esse recorte aqui no para cada um de vocês e nós vamos praticar essa conjugação aqui. Vamos praticá-la. Deixa eu mandar aqui no grupo. Um pouco mais fácil, né? Acho que aqui está até melhor de visualizar. Deixa eu gravar um áudio aqui, pessoal. E aí nós vamos praticar essas conjugações agora. Eu era, I was. Você era, you were. Ele era, he was. Ela era, she was. Ele era, it was. Nós éramos, we were. Vocês eram, you were. Eles eram, they were. Eu vou colocar esse áudio aqui mais uma vez para tocar. Ok? Vocês podem acompanhar aqui mais uma vez. Eu era, I was. Você é. Assim, eu tenho que liberar o áudio aqui. Eu era, I was. Ah, tá. Configuração de áudio aqui provavelmente está entendendo como fone de ouvido. Vou deixar aqui no alto-falante. Ok, podem. Eu era, I was. Você era, you were. Ele era, he was. Ela era, she was. Ele era, it was. Nós éramos, we were. Vocês eram, you were. Eles eram, they were. Tudo bem, pessoal. Agora vocês podem pausar o vídeo aqui para ler essa lista, tanto em português quanto em inglês, para praticar tanto a pronúncia quanto para ir fixando essa conjugação aí, tá? Então podem ler assim como eu. Eu era, I was, você era, you were. Pausem o vídeo e façam isso 2 vezes, tá? Agora, retomando aqui, depois de vocês terem lido aí, né, essa lista, vamos ouvi-la 2 vezes, agora sem olhar para a lista. Vamos só ouvir para a gente ir guardando um pouco mais. Vamos lá? Sem olhar para a tela. Eu era, I was. Você era, you were. Ele era, he was. Ela era, she was. Ele era, it was. Nós éramos, we were. Vocês eram, you were. Eles eram, they were. A última vez que nós vamos ouvir aqui, sem olhar também, não olhem para a tela, ok? Depois nós vamos conferir se vocês lembram. Vamos lá? Só ouvindo, sem olhar. Eu era, I was. Você era, you were. Ele era, he was. Ela era, she was. Ele era, it was. Nós éramos, we were. Vocês eram, you were. Eles eram, they were. Pessoal, podem olhar aqui para a tela novamente, né? Agora a ideia é a gente conferir se vocês conseguiram fixar essas conjugações, né? Além de lembrar os pronomes aqui, também as suas conjugações. É interessante que vocês pausem aí o vídeo e podem tanto escrever quanto fazer de cabeça, né? Para os que já estão um pouco mais avançados. Tentar lembrar mesmo o pronome e a sua tradução ali em inglês, ok? Podem pausar o vídeo, fazer aí da forma que vocês lembrarem, né? Vou dar um tempinho aí. Aí agora, depois de vocês terem feito depois de terem conferido, vamos dar uma olhada aqui. Então, eu era, a gente viu lá, vou mostrar agora aqui a forma correta. Então, eu era, I was, você era, you were, ele era, he was. Então, deem uma conferida aqui para ver onde vocês estão errando mais, né? Ou se acertou tudo, todos aí, ótimo, ok? Mas é interessante que se vocês não tiverem acertado a grande maioria,
repetir o exercício. Ouvir 2 vezes acompanhando, ler 2 vezes em voz alta, depois ouvir 2 vezes sem acompanhar. Vai fazendo isso e testando, né, para ver se vocês estão conseguindo acertar a maioria aí, né? Interessante que consigam lembrar todos. Eu vou mandar essa lista aqui sem as traduções em inglês, para ver se para vocês testarem aí também, tá? Bom, agora que nós terminamos, né, guardamos essa conjugação aí do passado no to be, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar algumas frases em português e vamos tentar fazê-las em inglês. Para os alunos mais iniciantes, eu indico escrever. Para os alunos que estão achando essa matéria um pouco fácil demais, eu aconselho fazer essas frases somente de cabeça. Mas aí vocês percebam que vocês têm mais de uma opção, né? Bom, vamos começar aqui então. Como que eu falaria em inglês? Eu estava feliz ontem. Pausem o vídeo para escrever, para pensar, e aí eu já vou respondendo aqui, tá? Eu estava feliz ontem. A gente viu lá que para o I a gente vai usar sempre o was, né? Lembrando que o to be é ser ou estar. Aqui está a conjugação do estava, né? I was happy yesterday. Yesterday. I was happy yesterday. Próxima frase aqui. Ela era minha amiga. Podem ir pausando, tá? O, o vídeo. Se quiserem até pausar de uma vez só e já responder umas 5, né? E à medida que eu for falando aqui, vocês vão conferindo. Pode ser feito também, tá? Ela era minha amiga. She, para o she vai ser was my friend. Ela era minha amiga. She was my friend. Eles estavam na escola. Pessoal, da terceira em diante, eu vou dando um tempinho aqui, mas até para a gente acelerar um pouco. Se vocês quiserem pausando, a partir de agora eu já vou dando Ctrl C, Ctrl V aqui, tá? Então, eles estavam na escola. They were at school. Eles estavam na escola. They were at school. Ele era médico. He was a doctor. Vocês lembram por que tem esse A aqui? Para profissões, né, no inglês, a gente geralmente tem que colocar o artigo indefinido, o A ou AN, né, se for antes de uma palavra que começa com vogal, para as profissões sempre for no singular, tá? Se fosse, por exemplo, eles eram médicos, aí não teria esse artigo indefinido, não. Seria they were doctors, ok? Mas no singular sempre a gente vai usar. Nós estávamos no parque. We were in the park. Foi um dia ensolarado. It was a sunny day. Ensolarado aqui vai ser sunny. Pessoal, observem que essas frases, nós fizemos frases muito parecidas e nós repetimos aqui especialmente para vocês fixarem mais esse vocabulário, tá? Esse é um vocabulário A1. Raramente vai aparecer uma palavra aqui do A2, do B1, tá? Para vocês, através dessa repetição aí, vocês irem guardando isso mesmo, tá? The book was on the table. O livro estava na mesa ou em cima da mesa, né? As crianças estavam cansadas. The kids or the children were tired. E a nossa última frase aqui, meu cachorro era grande, my dog was big. Pessoal, acredito que essas frases já estão ficando um pouco mais fáceis, né? Especialmente porque a gente já fez frases muito parecidas. E essa repetição aqui nos ajuda a deixar esse vocabulário um pouco mais dominado, né? O que nós vamos fazer agora? Eu vou recortar essa lista aqui. Eu vou gravar só um áudio com essas frases, porque aí vocês podem praticar essas frases aqui também. Ok? Vocês podem praticar essas frases aí, vai ser bem,
bem interessante. Deixa eu gravar esse áudio aqui. Já fica como um material complementar, né? Já são algumas frases no passado que vocês estão conseguindo conjugar aí, né? Ela era minha amiga, she was my friend. Eles. Ah, um detalhe, eu acho que eu comecei da frase incorreta aqui. Um segundo. Deixa eu voltar aqui. Eu estava feliz ontem. I was happy yesterday. Ela era minha amiga. She was my friend. Eles estavam na escola. They were at school. Ele era médico. He was a doctor. Nós estávamos no parque. We were in the park. Foi um dia ensolarado. It was a sunny day. Você foi muito gentil. You were very kind. O livro estava na mesa. The book was on the table. As crianças estavam cansadas. The kids were tired. Meu cachorro era grande. My dog was big. Esse áudio aqui, pessoal, eu estou mandando para vocês, até para vocês ouvirem acompanhando, mas especialmente ouvir sem acompanhar, para guardar um pouco mais esse vocabulário, né? Praticar um pouco a pronúncia. E depois, para vocês conseguirem fazer essas frases sem ficar olhando para a tradução em inglês, ok? Agora, para a gente finalizar, já caminhando aqui para o final da aula, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar as formas afirmativas. A gente já fez bastante, né? A gente já dominou aqui a conjugação. Agora nós vamos trabalhar também as formas negativa e também interrogativa, né? Algo interessante aqui do to be no passado é que, embora, né, o was ou were estejam aqui no passado, ainda assim é o to be. E por esse motivo, né, por ainda ser a conjugação do verbo to be, nós ainda vamos usá-los como auxiliares, ok? O que isso significa? Nas negativas, o was ou were vão vir antes do not, nas interrogativas, o was ou were vão vir antes do sujeito, ok? Que na maioria das vezes é um pronome. Essa frase aqui, então, vamos lá. Ele estava em casa. He was at home. Na negativa, como ficaria aqui? He was or were fazendo o papel de auxiliar. Vem antes do not. He was not at home. E na interrogativa, was or were vai vir antes do sujeito, né? Was he at home? Eu estou sentindo que está ficando mais fácil, não tá? Uma vez que a gente tinha acabado de fazer ali o am, o is e o are, né? Acho que agora a lógica já está um pouco mais tranquila. Outra frase aqui, elas eram amigas. They were friends. Negativa, mesma coisa, o were vai vir antes do not, né? They were not friends. E para finalizar, a interrogativa, were they friends? Tranquilo, pessoal? Frases aqui fáceis, né? Eu também vou mandar esse recorte aqui para vocês dominarem um pouco essas frases também, especialmente nessas formas negativa e interrogativa, né? Vou mandar lá no grupo para depois encaminhar para vocês a sequência aqui da aula. Isso aqui eu vou gravar um áudio também, acho que nem precisa vocês acompanharem, não, só para facilitar, né? Ele estava em casa. He was at home. He was not at home. Was he at home? Elas eram amigas. They were friends. They were not friends. Were they friends? Esses áudios aí, pessoal, que eu mandei para vocês, sempre é interessante ouvir duas acompanhando, ler duas em voz alta e ouvir duas vezes sem acompanhar. Dessa forma vai ficando mais automatizado, tá? São áudios muito curtos, né? 10 segundos, 11 segundos tem esse aqui. Alguns outros têm 20, né? Especialmente vocabulário. Somente esse aqui que eu mandei das traduções, vocês podem ouvir um pouco menos, né? Não precisa ler tanto, porque são uma quantidade maior aqui de frases, mas especialmente esse áudio aqui das negativas e interrogativas vai ajudar muito vocês a responder o exercício que eu vou estar enviando em PDF, tá? Pessoal, ótima semana para todos aí. Espero que essa aula tenha sido tranquila, né? E até a nossa próxima aula. Bons estudos!